Bem-vindos ao Sem Fronteiras. Eu resolvi fazer 4 episódios falando das estações do ano, para que eu possa explicar direitinho como é que é a estação do ano na vida dos ingleses, né? Para ilustrar esse episódio, eu coletei várias fotos do decorrer dos anos, então logo no começo ali você vai me ver bem jovenzinha, tem uns vídeos no final também, que eu também faz alguns anos, então não é nada recente. Mas é só para poder ilustrar um pouquinho, para vocês verem um pouquinho da paisagem aqui. O inverno inglês, ele não é assim, não é sempre que a gente tem neve, vamos colocar dessa forma. A neve ela cai em determinadas áreas da Inglaterra, que seria o norte da Inglaterra. A neve lá cai com mais frequência, ela é mais intenso, o frio é bem mais intenso do que outras áreas do Reino Unido ou da Inglaterra. Mas eu resolvi falar especificamente da neve nesse episódio, justamente por ser um assunto diferente. Eu vou fazer um resuminho pequeno no começo, falando do inverno em geral, mas eu vou concentrar todas as minhas, os vídeos e tudo mais, falando da neve. São mais quase 26 anos de Inglaterra e algumas vezes eu enfrentei alguma nevasca com uma certa força e por isso eu tô colocando aqui as fotos para vocês. Espero que vocês curtam. Essas duas primeiras fotos são só para comparação, o início de uma nevasca e aí na manhã seguinte após ter nevado a noite toda. A outra foto foi tirada por volta das 5 da manhã, essa daí também, quando eu caminhava para o meu trabalho. Realmente é uma paisagem muito linda. Mas aqui não neva com frequência, na onde eu tô não neva com frequência, e eu vou explicar isso mais detalhadamente para você. Então, é importante dizer que nessa época do ano em que vocês estão aí no Brasil lidando com temperaturas altas, nosso grande verão, aqui nós estamos lidando com temperaturas baixas. Ou seja, quando é verão no Brasil, é inverno na Inglaterra e vice-versa. Mas o nosso inverno ele começa oficialmente em dezembro, só que a temperatura ela já começa a cair em meados de outubro. Em setembro acontece um fenômeno astronômico chamado equinox. Em português seria equinócio. Esse fenômeno acontece quando o Sol cruza a linha do Equador e aí, a partir desse momento, inicia uma transformação progressiva no hemisfério. E gradualmente, o que isso quer dizer? Que gradualmente os nossos dias vão ficando mais curtos. Quando começa a acontecer esse fenômeno, a gente começa a perder cerca de 2 a 4 minutos de luz por dia. E aí ele vai graduativamente e atinge o seu pico maior em dezembro. Por volta do dia 22 a 23 de dezembro, nós temos o dia mais curto do ano. Para vocês terem uma ideia, nessa época do ano, a luz do dia, ela aparece por volta das 8 da manhã, né? E ela se põe antes das 4 da tarde. Essa redução de luz solar, ela cria uma atmosfera bem introspectiva e melancólica. E muda a rotina da nossa vida completamente. A gente tem que se readaptar a essa nova estação todos os anos. Por isso é comum as pessoas sofrerem com mudanças de humor. Também é bem típico das pessoas, é bem comum das pessoas sofrerem depressão sancional ou até mesmo terem deficiência de vitamina D. Outra característica do nosso inverno aqui é que o nosso céu nessa época do ano ele fica bem cinzento. Isso porque o nosso clima ele é bem úmido. Não se chove aqui tempestades grandes como acontece no Brasil,
mas ele chove com muita frequência. E é um chuvisco, né? É uma chuva leve, mas ela é frequente. É bem comum você chover por tipo 5 minutos e para-se por 10 minutos, aí daqui a pouco chove de novo. Então, tudo isso contribui para que o nosso céu fique cinzento nessa época do ano. E isso, juntando com a queda de temperatura, faz com que as neblinas também sejam bem frequentes. Veja, essa foto foi tirada às 7 da manhã. Veja só como é escuro, 7 horas da manhã. Mas as temperaturas, de uma forma geral, elas variam entre 0 a 7 graus. E, é claro, a gente tem geadas ocasionais. A combinação do clima úmido com chuviscos intensifica a sensação do frio. E é também nessa época do ano que nós temos grandes enchentes. Sim, muitas cidades e vilas são construídas à beira de rios. E devido a esse chuvisco constante, acumula-se muita água e elas chegam a transbordar. Veja essa foto, esse arco é um arco de roseiras, que na primavera nos dá rosas maravilhosas e no inverno, quando neva, fica essa paisagem linda também. Eu devo dizer que as casas aqui elas são preparadas para enfrentar esse frio. Elas já são construídas com aquecedores centrais. Esses aquecedores, ou eles podem ser a gás, que é o mais comum, ou até mesmo elétricos. As janelas, elas têm os vidros duplos e as paredes, elas são isoladas com materiais térmicos. Dessa forma, dentro da casa é bem aconchegante. Aliás, eu costumo dizer que eu passo mais frio no sul do Brasil, no inverno, do que quando eu estou na Europa, vamos dizer assim. Porque isso é na Europa, de uma forma geral, ela é toda preparada para o inverno, né? Mas não foi sempre assim, né? Se a gente for olhar a história, durante a Idade Média, o período que a gente chama de Tudor, que era lá por volta de 1100 a 1600, o aquecimento das casas da Inglaterra era extremamente arcaicos. A forma de calor nas casas, elas normalmente vinham das grandes lareiras, mas isso, embora elas fossem bem acolhedoras, elas não eram eficientes, pois a grande parte do calor já se perdia nas chaminés, né? Já as casas mais humildes, nem todas elas tinham lareiras. Assim, a única forma de calor que elas tinham vinham dos fogões a lenha, né? Bom, é importante também lembrar que nessa época as casas eram construídas de pedras. As construções eram bem irregulares, não possuíam nenhum tipo de isolamento térmico. Janelas eram vidro simples, né? E as estruturas das paredes, muitas vezes, elas tinham pequenas frestas ou buracos. Claro que tudo isso contribuía para que as casas, dentro das casas, ficassem ainda mais vulneráveis com as baixas temperaturas. Isso independente da posição social, as pessoas sofriam muito com o inverno naquela época. Então, quando você vê esses filmes clássicos, que são as pessoas chegando da rua sentindo muito frio, isso realmente era bem comum, porque não tinha como escapar, né? Não tinha tecnologia. Importante dizer também que teve uma outra revolução, já no século XX, que foi a Revolução Têxtil. Aliás, uma paradinha aqui para falar que essas fotos que estão passando agora eu tirei em dezembro do ano passado e elas não são da neve e sim de geadas. Veja só como a paisagem fica linda, até mesmo com as geadas. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, foi quando as fibras sintéticas começaram a ser introduzidas à população. Isso aconteceu porque, com o avanço da indústria militar, as quais exploraram os climas extremos e começaram a introduzir as roupas térmicas às suas tropas.
essa tecnologia começou a ser mais acessível ao público a partir de então. Imagina só, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo a Primeira Guerra, quando eles foram mandados, os soldados foram mandados às suas trincheiras, eles foram mandados sem a roupa apropriada. Então, uma grande parte dos soldados perderam suas vidas não só em batalhas, mas também de hipotermia devido ao frio intenso da Europa, né? Agora, falando um pouquinho da neve. A neve, ela não ocorre com frequência em toda a Inglaterra. Ela é mais frequente no norte do país, que ela faz com a divisa com a Escócia, em Irlanda. Essa área é uma área mais fria, então a tendência de todos os anos, em um determinado período, eles vão ter uma neve mais frequente e mais intensa. Mas ao sul do país, essa neve ela já não é tão frequente. A temperatura já é mais moderada, né? Não é tão frio assim. Mas é importante dizer que quando caem as primeiras floquinhos de neve, a alegria que todos ficam de sair às ruas, brincar com a neve, fazer bonecos de neve ou guerras com a neve, ou até mesmo brincar com sleds, que são aqueles discos plásticos próprios para deslizar na neve. Contudo, tudo é muito lindo e maravilhoso, mas essa neve fofa que cai nesse dia, devido ao tráfego de pessoas e de carros, essa neve ela vai ser compressa, né? E aí quando aparece a luz do dia, essa neve compressa, ela vai virar águas, né? Poças de águas. E aí no final da tarde, conforme a temperatura vai baixando, essas poças de águas elas vão se transformando em gelo, o que faz com que fique uma superfície muito lisa, então muito perigosa para se caminhar na neve ou até mesmo dirigir na neve. Aliás, falando em dirigir, esse próximo vídeo que vocês veem aí é uma enfermeira tentando ir para uma emergência no hospital, mas não consegue retirar o carro da sua garagem, porque tem uma pequena rampazinha aí. No final ela acabou conseguindo, mas é muito sofrido mesmo. Então, não é recomendável. Se você está curtindo a neve, use calçados apropriados e só dirija se for extremamente necessário. Uma forma que temos de manter as ruas menos perigosas são a utilização de grids. Grids é uma mistura de areia com sal. Isso é jogado nos lugares que tem mais tráfego de pessoas e carros, e isso contribui para que protege um pouco mais e faz com que esses gelos não se solidifiquem e assim fique um pouquinho mais não tão perigoso para se caminhar. Bom, a queda de neve é muito mágica, transforma a paisagem em um verdadeiro cartão postal. Tem áreas que já são vilas pitorescas como o Lake District ou Cotswold, nessa época do ano se tornam ainda mais lindas. Tomara que um dia você também tenha a oportunidade de conhecer essa neve, pois certamente será uma experiência maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu compartilhei com vocês aqui, e eu vou ficando por aqui e até a próxima! Olá de novo! E aí, você curtiu o vídeo? Eu espero que sim. Se você curtiu, não deixe de deixar o seu like, faça o seu comentário embaixo e se não se inscreveu, se inscreva. Eu vou tentar trazer nos próximos vídeos as outras estações do ano. Eu tenho outras fotos que eu gostaria de dividir com vocês e acho que vai ser bem legal. Vai ser uma introdução legal às estações do ano na Inglaterra. Então, até a próxima e um beijo grande!